15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede. Nesta manhã, dia 16 de dezembro, quarta-feira, rezando e agradecendo a Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça. Um bom dia a você que nos acompanha pela rádio, a você que nos acompanha pelo Facebook e você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Que bom iniciarmos bem assim o nosso dia, pedindo a Deus que nos fortaleça e abençoe. Hoje nós vamos aprender com Jesus e fortalecer mais uma vez a ideia da primazia, do agir sobre o falar. Quando Jesus vai falar de si, porque eles mandam perguntar se era ele ou devemos esperar outro. E ele responde: digam a João o que vocês estão vendo. E ali ele alinca o que ele tem realizado: curado leprosos, paralíticos, ressuscitados mortos. Muito mais do que palavras bonitas, Jesus mostra o que ele está fazendo. E essa deve ser também a nossa motivação: fazer muito mais do que falar. Hoje também vamos conhecer um pouquinho de um santo que foi nos apresentado pelo saudoso Papa João Paulo II. Ele que nos apresentou São José Moscati, mostrando que ele, um homem de ciência e também um homem de fé, e que essas duas dimensões do ser humano podem ser compatíveis e de fato viver próximos a Deus. Ouçamos com muita atenção. Evangelho do dia. O evangelho do dia de hoje é São Lucas, capítulo 7, versículo 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesta mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje tem uma frase forte: és tu ou devemos esperar outro? Aqui a pergunta é sobre se realmente Jesus era o Messias que eles tanto aguardavam. Jesus, para responder esta pergunta, ele não usa palavras. Ele não quer convencer pelo discurso, nem por conclusões lógicas, muito menos por palavras. Ele é que vai convencer pela sua ação, não só pela sua retórica, mas pelo seu agir concreto. Ele faz milagres. Ele diz: vejam, enfermos são curados, cegos recuperam a vista, paralíticos voltam a andar, leprosos são purificados, mortos ressuscitam. Enfim, a boa nova anunciada aos pobres. Contem isso a João. Ali eles têm a certeza de que esse é diferente. E João, ao ouvir essas palavras, soube que o Messias prometido já tinha chegado. E como ele mesmo disse, não era digno de amarrar nem as sandálias dos seus pés. Jesus não quer nos converter com palavras simplesmente, apesar de que elas são importantes. O relato dos acontecimentos de sua vida, dos seus afazeres, eles até nos convencem, mas Jesus quer nos atrair principalmente pelas suas ações. Devemos observar e ver na nossa vida as ações de Jesus ao nosso lado todos os dias, a ação de Deus no mundo, que por mais que às vezes a gente pareça abandonado, Ele está ao nosso lado e tenta nos salvar e nos converter em todos os momentos. Jesus não é um homem de palavras, mas é um homem de ação. Por isso mesmo que ele alerta os discípulos: cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor. Esses não entrarão no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui a primazia é sempre da ação.
sobre as palavras. Por isso mesmo, a fé não deve ser um discurso vazio, a fé não deve ser um palavrólio, mas a fé, acima de tudo, deve ser o compromisso concreto de uma vida voltada para Deus, de uma vida que deseja seguir os seus ensinamentos, imitar as suas virtudes. Como diz a música, amar como Jesus amou, viver como ele viveu, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria mais feliz. Que a gente possa dormir feliz nesse período, sabendo que fizemos a vontade de Deus em nossa vida, sabendo que de fato nós caminhamos e ajudamos a Ele a converter muitos e muitos, e a nossa vida se torne testemunho fraterno nesse período que se aproxima o Natal. Que o nascimento do menino Jesus não seja simplesmente mais uma recordação, que o Natal não seja um momento de troca de presentes, nem de comer bastante ou beber muito, mas que seja de fato um momento de encontro pessoal com Deus, reconhecendo o grande presente que Ele nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São José Moscati. O nosso saudoso Papa João Paulo II apresentou para nossa devoção São José Moscati, que muito bem soube viver a fé, a caridade e a ciência. Nasceu na Itália em 1880, no seio de uma família cristã. Com apenas 17 anos, obrigou-se particularmente ao voto de castidade perpétua. Inclinado aos estudos, José Moscati cursou a faculdade de medicina na Universidade de Nápoles e chegou com 23 anos ao doutorado, e nesta área pôde ocupar altos cargos, além de representar a Itália nos congressos médicos internacionais. Com competência profissional, Moscati curou com particular eficiência a caridade milhares e milhares de doentes. Em Nápoles, embora procurado por toda a classe de doentes, dava contudo preferência aos mais pobres e indigentes. Sem dúvida, foi na prática da caridade para com os pobres que se manifestou toda a sua grandeza, ao ponto de receber o título de médico e pai dos pobres. Isso num tempo em que a cultura se afastava da fé. José Moscati viveu corajosamente até 1927 e testemunhou a verdade, tanto assim que encontramos em seus escritos: ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa perseguição, aceita. Se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, sê forte no sacrifício. São José Moscati, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.